Alô, torcedor do nosso canal do DD, muito bem-vindo e hoje é com a torcida colorada. Segue o líder! Hashtag segue o líder, hein? Segunda rodada consecutiva que o Vila Nova Futebol Clube, o time que tem o perfume de um treinador, cuidado, a aura de Guto, ela é diferente. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou conversar com o torcedor do Vila Nova e demonstrar para ele por que o time está invicto. Em 6 jogos, são 3 vitórias, 3 empates, um sistema ofensivo que é o melhor dessa Série B, 11 gols marcados, 8 gols sofridos, a defesa, ai. E um detalhe, viu? O Vila Nova tomou gols em todos os jogos dessa Série B. 2-2 com o CRB na estreia, 1-1 com o Sport Recife na estreia do Guto Ferreira fora de casa. Veio em Goiânia, 2-1 em cima do Atlético Goianiense, visitou a Ponte Preta 1-0. Calma, não tomou gol, Danilo, você errou. Cuidado, o Vila chegou a tomar gol, mas foi invalidado. E aí eu quero te mostrar que esse jogo também a defesa ia falhando. Mas tudo bem, passou esse jogo, depois veio em Goiânia, venceu o Operário 2-1 e visitou o Ceará e empatou em 3-3. Foi o calendário do Vila Nova até agora. Mas por que eu fiz questão de pontuar o gol contra a Ponte Preta? Mas venceu, Danilo, então são 5 jogos que ele tomou gol e 1 que não. Então tem que dar méritos à defesa. Cuidado, a defesa do Vila é o ponto-chave. E Guto Ferreira, quando chega no elenco colorado, o que ele faz? Tira a braçadeira de capitão do Thiago Pagnussá, faz ele relegar ao banco de suplentes, porque ele identificou que a defesa estava lenta, a defesa estava precisando de um reajuste, e ainda precisa. Até no pós-jogo contra o Ceará, ele fala, temos que evoluir e muito. Contra o Atlético Goianiense, ele cita de novo, nossa defesa ainda precisa melhorar, estamos em evolução. Então ele sempre está citando essa palavra, evolução. E os 3 gols que o Vila Nova toma do Ceará são 3 gols de erros defensivos, de posicionamento, de organização tática que necessita de um dedo do treinador. É verdade que Guto chegou da primeira para a segunda rodada, primeira rodada ele não participou, começa lá na segunda com o Sport em diante, e ele já identificou isso de cara. O Vila Nova ainda continua sendo um time que toma muitos gols. É verdade que é o melhor ataque, 11 gols. Tem o artilheiro, tem um dos artilheiros dessa competição, Rafa Silva, já está descolando dos outros segundos colocados. Ali está chegando próximo a Ronaldo Tavares do Atlético. Mas o Vila Nova, até contra a Ponte Preta, que não fazia gol em ninguém, fragilizado, o Vila tomou um gol nos minutos finais. Um gol que, mais uma vez, o sistema defensivo vinha falhando. A sorte que o juiz anulou o gol, mas mesmo assim seriam 6 rodadas, 6 jogos que o Vila Nova tomaria gol. Não pode. O sistema defensivo do Vila ainda chama atenção pela fragilidade. O Guto Ferreira tem que fazer com que os jogadores que estão lá fechem de fato essa casinha, mas o treinador é muito bom. Guto Ferreira tem uma aura diferente. Guto Ferreira está colocando o torcedor colorado numa expectativa, num êxtase tão absurdo que desde a sua chegada, o Vila Nova vem fazendo gols em todos os jogos. E te digo mais, todos os jogos ele fez 1 ou 2 gols. Foi um contra o Sport, 2 contra o Atlético. 1 contra a Ponte, 2 contra o Operário e agora 3 contra a equipe do Ceará. A aura, o momento, a sensação que ele traz de grandeza na beirada do campo, com aquela postura, com toda a presença de Guto Ferreira faz com que o torcedor dos outros times olhem para o Vila de uma forma diferente. Nossa, que jogo, hein? Vila Nova e Ceará. Que confronto, 2 times invictos ainda nessa Série B, jogo grande, high level, e foi assim de fato. Vila Nova e Ceará competiram, Vila Nova e Ceará jogaram, Vila Nova e Ceará, para mim, realizaram o melhor jogo dessa Série B. Nem o Botafogo 4, Fortaleza 1, na estreia da Série B, conseguiu competir, até com o Sport 2, Avaí 2, também foi um grande jogo. Mas o que Ceará e Vila Nova protagonizaram na Arena Castelão foi digno de 2 treinadores grandes. Um treinador tem 2 acessos seguidos e 1 com título, o outro, quando fala de acesso, já colocou 5 times de 5 estados diferentes lá na prateleira de cima. Foi um encontro de 2 junções diferentes. Num estilo muito pragmático, com 2 vitórias, 4 empates, é o Ceará. Toma poucos gols, só o Vila conseguiu fazer 3, hein? Fazia tempo, mas muito tempo que o Moser não sabia o que era tomar 3 gols. Seus times sempre fechadinhos. Foi assim com o Mirassol em 2023, que não conseguiu acesso. Foi assim em 2024, conseguindo acesso, tomou 31 gols apenas. Foi assim campeão da Série B em 2025, tomando apenas 26 gols. E vai ser assim com o Ceará. Certamente um time pragmático, um time que faz poucos gols, mas também que toma pouquíssimos ou quase nada. Subiu, campeão com o Curitiba, sendo o pior ataque da competição, ou um dos piores ataques da competição.
Foi na era de pontos corridos, um dos times campeões que menos gols fez, para você ter uma ideia. E vai ser assim com o Ceará, pragmático, entrega resultado, resultadista é o trabalho de Moser. Só que ontem enfrentou o Guto Ferreira, que conhece, calejado, sabia que ele era importante não perder. Desce pro intervalo, volta, faz substituições, tira o William Formiga, que é mais posicional, traz Igor pro jogo, e aí o Vila Nova muda, adianta João Vieira, faz algumas mexidas e tem na estrela de Rafa Silva o homem gol, o cheiro de gol, que contou com a ausência de Della Torre lesionado para entrar e mostrar que de fato pode ser esse número 9 do Vila Nova. Olha só, Guto Ferreira faz jogadores voltarem a ter uma performance interessante. Jogadores que conhecem a competição, mas que não vinham tendo minutagem com a comissão técnica anterior. Jogadores que precisavam de uma injeção de um cara diferente. E curiosamente, essa semana, minha menina, eu tenho uma filha de 8 anos, ela perguntou: papai, eu sei o que é aura, você sabe? Aí eu falei: o que é aura então, minha filha? Ela chamou de áurea. Aí eu falei assim: o que seria áurea? Ela: papai, quando alguém chega e contamina um ambiente. Aí eu falei assim: ah, é? Por quê? Não, a Maitê chegou lá na festinha e ela falou uma coisa e ficou um clima pesado no ambiente, contaminado. Aí eu falei assim: pois é, eu vou te ensinar o que é uma aura, a real essência de aura, de presença, de que às vezes você não precisa abrir a boca para emanar a sua energia e fazer com contágios com aquele ambiente. Tem um treinador do Vila Nova que tem isso. Ele chegou, viu um jogo na arquibancada e só a sua presença, a sua aura, não sem precisar falar uma palavra, emanou perante um habitat que faz com que os jogadores sintam essa presença tão grandiosa que faz com que o Vila Nova esteja performando bem. Te dei o exemplo, meu amor, do Vila Nova, do treinador, de uma presença de um treinador que é grande, de uma presença de um treinador que não precisa abrir a boca para emanar a sua energia de grandeza, de resultados, de presença, de postura, de que entende, de que tem o respeito não só do torcedor, dos jogadores, da diretoria. Isso é uma aura de uma presença, de que você não precisa abrir a boca, mas que sim, que a sua aura esteja ali marcando o território. É isso. E ela ficou calada, ouvindo, e é isso que de fato eu trago aqui para você, que está acontecendo com o Vila Nova. O torcedor pode acreditar que esse ano vai ser diferente por ter essa aura, por ter um treinador do tamanho do Guto Ferreira. E outros anos o Vila até performou bem, até nessas rodadas iniciais estava figurando na prateleira do G4, mas agora é diferente. Agora ele é líder 2 rodadas consecutivas, agora ele mostra força de recuperação, ele mostra uma reação absurda de time que sai, atravessa o Rio Meia Ponte aqui em Goiás e consegue performar bem diante de um Ceará na Arena Castelão, sem medo, com coragem, um time que vai para cima, um time que propõe o jogo, um time que não se abstrai do jogo em momento algum, que sabe o que quer dentro do jogo. Como eu disse no início do vídeo, fazer 3 gols no Moser é complicado, e ainda mais no Ceará, dentro da Arena Castelão, pouquíssimos times vão fazer. Então, eu vim falar com você, torcedor, que esse ano vai ser diferente. Não estou aqui dizendo que o Vila Nova vai subir, mas que você pode acreditar que nesse ano a aura, a presença de um cara tão grande como o Guto vai fazer com que vocês respirem e tenham essa expectativa mais viva, com a vivacidade diferente, de não estarem sentados nos bares, nas rodas de amigos, amizades, nas rodas de leituras de jornais, falando: mas o Vila, eu vou desconfiar, o Vila é isso, o Vila... Cuidado, Vila Nova já teve, já me passou esse melzinho na boca. Esse ano não. Esse ano você pode acreditar que vai ser diferente. Pode até sentir o gosto do mel, mas que com um treinador que sabe o gosto e o sabor que esse mel tem. O sabor de acesso, o sabor de vitórias e o sabor de uma Série B que ele conhece bem. Esse ano, para mim, o Vila Nova é um dos grandes candidatos. E pode sentir, torcedor, esse momento, essa aura, essa presença emanada por Guto Ferreira faz com que o mundo do futebol, no futebol brasileiro, o conhecedor do futebol de fato da Série B, tenha visto e respeitado essa presença dele no Vila Nova. Hoje as capas dos jornais, nessa segunda-feira, vão estar dizendo: esse Vila Nova de Guto Ferreira é perigoso. Esse Vila Nova de Guto Ferreira é diferente. Empatou em 3-3 com o Ceará em plena Arena Castelão. Cuidado, o Vila vem forte para a sequência da Série B. Parabéns, torcedor colorado, parabéns à diretoria que fez um movimento muito de grandeza ao trazer Guto Ferreira. Cuidado, o Vila vem aí.